Olá, bem-vindos! Vamos mergulhar num tema fascinante hoje. Já pararam para pensar se a realidade é algo que simplesmente acontece pra gente? Ou se de alguma forma a gente tem um papel ativo na criação dela? A gente vai explorar hoje uma estrutura de pensamento bem interessante, canalizada por Daryl Lonka de um ser chamado Bashar. E a ideia central é justamente essa, que nós somos os arquitetos da nossa própria experiência. Ok, vamos direto ao ponto. A pergunta aqui nesse slide é a base de tudo que a gente vai conversar. É um convite para a gente questionar uma das nossas suposições mais fundamentais. Afinal, somos passageiros ou pilotos nessa jornada da vida? A resposta, segundo essa filosofia, pode mudar absolutamente tudo. Então, para a gente começar a entender essa perspectiva, primeiro a gente precisa conhecer as regras do jogo. E aqui não são sugestões ou teorias, não. São as 5 leis fundamentais, imutáveis, que, segundo Bashar, governam toda a existência, em qualquer dimensão. Pode parecer uma coisa super complexa, mas no fundo tudo se resume a apenas 5 leis. 5 princípios que são simples, mas ao mesmo tempo, nossa, incrivelmente profundos. É sobre eles que toda a nossa realidade é construída. Vamos dar uma olhada. E aqui estão elas, o alicerce de tudo. Primeira, nós existimos, e essa existência é eterna. Segunda, tudo acontece sempre no agora. Tempo e espaço são, na verdade, ilusões da nossa perspectiva. Terceira, somos todos parte de um grande todo interligado. Quarta, aquilo que se emite é o que se recebe de volta. A realidade funciona como um espelho. E a quinta, tudo muda o tempo todo, menos essas 4 primeiras leis. Guarda bem isso. Agora, vamos dar um zoom nessa quarta lei, porque ela é crucial. Ela que explica o mecanismo de como a gente experimenta a vida. É bem aqui que o poder de criar a própria realidade entra em jogo. A ideia central é de uma simplicidade radical. O mundo físico não é algo separado da gente. Ele funciona como um espelho holográfico, um reflexo direto das nossas crenças mais profundas, das nossas convicções. Em outras palavras, o que a gente vê lá fora é só um eco do que está aqui dentro. E isso, claro, vira de cabeça para baixo aquele ditado famoso, né? A gente não acredita no que vê, mas na verdade a gente passa a ver uma realidade que combina com aquilo que a gente já acredita que é verdade. A crença vem sempre primeiro, é crer para ver. E esse processo todo não é algo que precise ser ativado, sabe? Ele acontece de forma automática e instantânea. O ponto de partida são sempre as crenças fundamentais que a gente carrega, muitas vezes sem nem se dar conta. Elas são literalmente a planta baixa da nossa experiência de vida. Essas crenças funcionam como um filtro, sabe? Elas determinam o que a gente consegue perceber dentro das infinitas possibilidades que existem ao redor. Basicamente, elas definem os limites do nosso mundo. Este slide aqui mostra perfeitamente o ciclo de feedback que acaba nos mantendo sempre na mesma realidade. Olha só, tudo começa com uma crença. Essa crença molda a percepção, que leva a uma interpretação. Isso gera uma reação emocional, que por sua vez alimenta os pensamentos e, finalmente, guia a ação, que, adivinha só, reforça a crença original lá do começo. É um ciclo que se auto-perpetua. Entender isso é o primeiro passo para quebrar ele. Beleza, vamos avançar. Se a realidade é só um reflexo, então como é que a gente muda de canal? A resposta é interessante. A ideia não é criar do nada, mas sim sintonizar. A metáfora do rádio é perfeita para isso. A estação que a gente quer ouvir, a música que a gente quer escutar, ela já existe, já está sendo transmitida. A gente só precisa girar o botão e sintonizar o nosso aparelho na frequência certa. É exatamente a mesma lógica. A realidade que alguém deseja não é algo para ser construído do zero. Ela já coexiste com o atual. A chave é se tornar uma antena eficiente e corresponder à vibração daquela realidade preferida. Tá, mas como se faz isso na prática? O processo todo pode ser resumido nessas 3 fases. Primeiro, veja. Visualize a realidade desejada com o máximo de clareza possível. Segundo, sinta. É preciso gerar as emoções de já estar vivendo aquilo agora. E terceiro, seja. Haja de um jeito que seja coerente com essa nova realidade. Veja, sinta, seja. É o caminho para sintonizar uma nova frequência. Pensa numa crença como se fosse uma lâmpada apagada. Ela está ali, cheia de potencial, mas sozinha não faz nada. Ela fica ali, inerte, esperando. Nós somos a fonte de energia. A gente decide qual lâmpada a crença vai rosquear no soquete e iluminar com a nossa energia, com o nosso foco. O poder está na nossa atenção. Certo. Se o negócio é sintonizar diferentes realidades,
Como a gente sabe para que lado tem que girar o botão? A resposta, segundo essa filosofia, é que nós temos uma espécie de bússola interna que nos guia. E essa bússola é o sentimento de entusiasmo. Mas não é só uma emoção qualquer, passageira. É um sinal físico, uma vibração que indica que aquela atividade que estamos pensando em fazer está alinhada com quem a gente realmente é, com nosso propósito. A fórmula para usar essa bússola é simples, mas muito poderosa. Primeiro, de todas as opções disponíveis, haja naquela que te causa mais entusiasmo. Segundo, haja sobre ela com o melhor da sua capacidade. E terceiro, tenha zero, absolutamente nenhuma expectativa ou insistência em como o resultado vai aparecer. É sobre confiar no processo. Agora a gente chega numa das partes mais práticas e, olha, mais transformadoras dessa filosofia. O que a gente vai ver é como essa estrutura dá um novo significado para conceitos com os quais a gente vive lutando, sabe? Transformando o que parecem obstáculos em ferramentas de crescimento. A ansiedade, por exemplo. Por essa ótica, não é uma energia separada. É a mesmíssima energia do entusiasmo, só que ela está passando por um filtro de uma crença negativa, de um julgamento. É a mesma energia, só que com uma etiqueta de medo. E a dúvida? Essa visão é genial. A dúvida não é fraqueza, não é falta de confiança. Pelo contrário, é ter 100% de fé e convicção, só que num resultado que a gente não quer. O poder da fé já está ali. O desafio é só redirecionar essa fé toda porque realmente se deseja. E o fracasso? Ele deixa de ser um resultado e passa a ser uma decisão. É simplesmente o ato de parar de perseguir um objetivo. É um ponto final que a gente mesmo escolhe colocar, não algo que é imposto de fora. Enquanto não houver desistência, o fracasso tecnicamente não aconteceu. E com isso, a gente chega ao ponto central de tudo. Se a realidade é mesmo um espelho que reflete as nossas crenças, e se o universo em si não tem um significado fixo, então ele se torna uma tela em branco. Isso nos leva de volta àquela pergunta do início, mas agora com muito mais profundidade. A questão final não é o que é a realidade, mas sim que significado cada um de nós escolherá dar a ela. A escolha, no fim das contas, é sempre nossa.